princípio disso é entender que o adultério é um pecado como outro qualquer. Ele não é maior e nem menor do que nenhum outro pecado. E se é um pecado, e se há arrependimento, ele precisa ser perdoado. Simples assim. Nós estamos falando com um grupo cristão, conhecedor da palavra, e o perdão é uma das ordenanças de Cristo. O perdão, ele está na oração de Jesus, na oração que o Senhor Jesus ensinou a humanidade a fazer, chamada de oração perfeita. Ele cumpre um requisito perfeito para recebermos as bênçãos do Senhor. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Essa é a oração. Oração do Pai Nosso. Então, o primeiro entendimento é: o adultério não é um pecado maior do que nenhum outro. O adultério é um pecado como outro qualquer. Se o adultério é um pecado como outro qualquer, o entendimento é simples e direto. Quem não perdoa o adultério não aprendeu a perdoar nenhum outro pecado. Por que você está falando isso, Ivan? Simples. Nós somos uma coisa só. Nós não somos duas caras, nós não somos separados, nós não temos dois pesos e duas medidas. O entendimento, ele é profundo, o entendimento, ele é interno. O que eu perdoo é o pecado. Simples assim. Na verdade, a prática que a gente tem, quando a gente diz que perdoa quem falou mal de mim, que perdoa o fofoqueiro, que perdoa o assassino, na verdade, e agora eu não perdoo o meu cônjuge, por exemplo, que adulterou, o que está por trás dessa ação é algo muito simples: hipocrisia. Porque, na verdade, eu perdoo todos os outros porque não me atingiu ou não era tão importante contra mim. E o adultério foi algo que foi feito contra mim, contra os meus valores. Foi algo que me machucou. Por isso eu não perdoo. E os outros simplesmente eram coisas banais. E por isso eu acabei perdoando. Ou disse que perdoei. Não mexeu profundamente comigo. É o caso de alguém que não perdoa o assassino do seu filho, mas perdoa outros assassinatos, outros assassinos. Vai até ouvir mensagem de alguém que um dia foi assassino, hoje se arrependeu e é um pregador do Evangelho. Acha, inclusive, bonito. Exalta a Deus porque transformou a vida de alguém que estava perdido. Mas quando essa ação pecaminosa é contra a minha vida, quando ela mexe comigo de forma profunda, aí o entendimento é outro. Aí o Evangelho já não é forte o suficiente. Aí Deus não é poderoso o suficiente para resgatar e mudar aquela pessoa. Porque agora esse pecado atinge diretamente a minha casa. Na verdade, essa pessoa ainda não entendeu o perdão. Logo, ela não entendeu o Evangelho e muito menos conhece verdadeiramente a Cristo. É disso que a gente está falando. E é para isso que você precisa olhar nesse momento. Se você tem dificuldade de perdoar
alguém que adulterou contra você. O perdão para o cristão é incondicional. E dentro de um casamento não cabe, preste atenção, não cabe aquela história de perdoo, mas não sou obrigado a conviver. Como assim? Como eu não sou obrigado a conviver com a metade de mim mesmo? Como eu não sou obrigado a viver com alguém que é uma carne comigo? Como assim perdoo, mas não sou obrigado a conviver? Dentro do casamento, essa história é incabível, meus queridos. Não existe isso. Fora uma questão de agressão física e não arrependimento, não teve arrependimento, a pessoa continua nas práticas, isso é um caso. Houve arrependimento, o perdão já aconteceu da minha parte, eu digo que perdoei e não vou conviver junto. Isso não existe se a gente olhar para a Bíblia. Isso não existe. Isso não agrada o coração de Deus. Não é essa a prática de alguém que diz viver o Evangelho. De alguém que diz que renunciou à sua carne. De alguém que renunciou às suas vontades. De alguém que diz que Cristo habita nele. Essa não é a prática de um cristão. Quem não perdoa o seu cônjuge, não perdoa a si mesmo. Pois somos uma só carne. É a mim que eu não estou perdoando. É a mim que eu estou condenando. E é essa condenação que eu estendo ao meu cônjuge, eu estou indo junto. E mais do que isso, é como se eu estivesse, mais uma vez, pregando um cravo no corpo de Jesus, lá na cruz. Quando eu digo não para o perdão, quando eu me recuso a viver essa verdade, esse cristianismo, eu estou abrindo mão do perdão de Deus. Vamos ler juntos o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Vou ler para vocês. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É uma condição. Senhor, me perdoa, porque eu estou perdoando todo mundo aqui na terra. E você está perdoando? Já perdoou o seu cônjuge? Já perdoou o seu marido? Já perdoou a sua esposa? Já perdoou verdadeiramente quem fez mal contra você? Porque essa é a condição para Deus te perdoar. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você não tem nada que deva ser perdoado por alguém? Você não tem nada que deva ser perdoado por Deus? Como que você está diante de Deus? Você é tão perfeito assim? Tão santo? Por que Deus não te levou para caminhar com Ele, de tão perfeito que você é? Analisa um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso.
nas próximas horas, medite ao Senhor e peça a Ele força, discernimento, para que você consiga verdadeiramente entender o significado da palavra perdão e, mais do que isso, da ação do perdão. Porque o peso que hoje está sobre você, meu querido, vai desaparecer no momento em que você verdadeiramente perdoar a quem te tem ofendido. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo edifique muito a vida de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!